Olá pessoal, boa tarde ou boa noite, não sei em que horário vocês vão estar vendo esse vídeo. E é a nossa última aulinha, né, antes da nossa prova de farmacologia, que vai estar mamãozinho com açúcar. Então fiquem tranquilos, tá? Mas estudem bastante, por mais que a prova esteja fácil, mas vale a pena vocês darem uma estudada. Gente, antes de vocês conseguirem compreender sobre a farmacologia do sistema respiratório, né, os fármacos utilizados nesse sistema, é importante que vocês consigam compreender a anatomia desse sistema, né? Porque, claro, que no nosso sistema respiratório existe diversas patologias que atingem esse sistema, né, que atinge ali o pulmão, os brônquios, os bronquíolos, os alvéolos, né, algumas patologias muito comuns, como asma, bronquite, anafilaxia, né, que é o choque anafilático, BPOC. Então, assim, eu trouxe, né, a farmacologia dessas patologias, mas é importante vocês conseguirem compreender, tá? Mas qual que é o processo, então, normal, né, fisiológico do sistema respiratório, né, sem nem ali nenhuma patologia, beleza? Então, conseguindo compreender um pouquinho esse conteúdo, né, conseguindo nada. Olá pessoal, boa tarde ou boa noite, não sei em que horário que vocês vão estar vendo a nossa última aula antes da prova, tá? É uma aula bem gostosinha que é sobre o nosso sistema respiratório, na verdade, os fármacos do sistema respiratório, tá? Antes de vocês conseguirem compreender certinho, né, os fármacos utilizados nesse sistema, é importante que vocês compreendam sobre a anatomia desse sistema, né, o processo ali fisiológico, o processo normal, tá? Claro que esse sistema, né, como outros, também tem os seus órgãos que correspondem. Cada órgão, né, tem algum tipo de patologia que pode acometer, né? Mas as mais comuns que eu trouxe para vocês é sobre asma, bronquite, ADPOC, choque anafilático, que são algumas patologias que precisam ser tratadas tanto fora do hospital quanto dentro do hospital. Principalmente o choque anafilático, que é uma emergência, né? Uma emergência clínica, vamos dizer assim. Se o paciente não for atendido de imediato, ele vem a óbito, né? Porque quando a gente fala sobre choque anafilático, estamos falando de um edema de glote, né? Onde não tem-se uma passagem de oxigênio. Então, o paciente precisa entrar-se com broncodilatadores, tá? Anti-inflamatórios, oxigênio na grande maioria das vezes, tá? Então, é importante vocês entenderem. Então, vamos lá. Entendendo um pouquinho sobre esse sistema, quando a gente pergunta, né, se pergunta assim, tá, sistema respiratório, já fala sobre a nossa respiração, né? E que mais, né? Porque quando a gente fala sobre sistema respiratório, a gente já lembra de troca gasosa, de um sistema bem complicado por causa dos seus órgãos, que tem ali contato com alguns órgãos que fazem parte do sistema digestório, enfim, tá? Então, toda vez que vocês ouvirem falar sobre sistema respiratório, ou ver algum paciente ou uma patologia do sistema respiratório, lembre-se que o sistema respiratório é uma troca gasosa, né? De tudo que a gente pode diferenciar o nosso sistema respiratório, né? Diferenciar, definir, podemos destacar, classificar ele como um sistema que ocorre, né? Que faz trocas gasosas, né? Então, nesse momento, eu estou inspirando, né, oxigênio da atmosfera aqui do meu meio externo e ocorre-se a trocas gasosas e eu jogo para fora o gás carbônico. E aí vocês me perguntam, professora, se a gente respira só oxigênio, por que a gente elimina gás carbônico, né, CO2? É porque no nosso organismo
a gente realiza, tem-se processos metabólicos, tá? E esses processos metabólicos estão envolvidos nessa questão do gás carbônico, né? Então, por isso que a gente precisa eliminar. A gente respira só oxigênio, mas devido aos processos metabólicos do nosso corpo, tem-se o gás carbônico e esse gás carbônico não pode ficar no nosso organismo, precisa ser eliminado, beleza? Falando sobre alguns órgãos, alguns não, né? Os órgãos que fazem parte desse sistema, primeiramente, a gente precisa destacar a nossa cavidade nasal. Gente, na nossa face, né? Tanto a nossa cavidade nasal, né, o nosso nariz, quanto a nossa boca, utilizamos para o sistema respiratório. Claro que a nossa boca, né, muitas pessoas, por ter adenoide ou por qualquer outra situação, né, pega-se o costume de respirar muito pela boca. É errado. Não é que é errado respirar pela boca, ainda mais se você tem uma cárie no nariz, que é adenoide, o seu nariz congestiona com muita frequência, enfim. Mas quando você respira pela boca, né, na nossa boca não tem os pelinhos que tem no nosso nariz para filtrar esse ar e esse ar entrar sem os micro-organismos, sem patogênios, né, sem os patógenos. E aí, quando respiramos pela nossa boca, não tem esses pelinhos, não é feita essa filtragem, então se tem ali um micro-organismo, ele vai entrar e vai acometer os nossos órgãos, né, o nosso organismo. Já o nosso nariz, por que ele, né, tem esses pelinhos então? Às vezes vamos lá, tiramos com a cera, mas esses pelinhos é extremamente importante porque eles vão agir, né? Eles têm o objetivo de ser uma defesa. Então, quando a gente respira, o ar que entra na nossa narina, né, é filtrado através desses pelinhos e se ali tem um micro-organismo, né, um patógeno, fica-se naqueles pelinhos e o ar limpo, filtrado, entra, né, dá a entrada ali no nosso organismo, né. E aí, dentro aqui do nosso nariz, a gente tem a presença de um muco, liberação de muco. Então, esse muco vai lá, né, nos cabelinhos, já se abraça ali com o patógeno e forma-se aquela caraquinha, aquela meleca, né? E aquela meleca nada mais, nada menos do que uma sujeira, né? Do que um micro-organismo. E é onde vamos e tiramos aquela meleca, jogamos fora, né? E lavamos a mão, enfim. Criança, muito comum pegar aquela melequinha, colocar na boca, engolir. É meio salgadinho, é meio, né, sujo, meio nojento, mas acontece. E aí vocês me perguntam, professora, tá, mas e se a gente engolir, tem problema? Não, porque de qualquer forma, quando você engole aquela meleca, o nosso suco gástrico, né, destrói ali, seja um micro-organismo, seja qualquer sujidade. Caiu no estômago, vai ser destruído, tá? Então, depois que saímos da nossa cavidade nasal, temos a presença da nossa faringe, tá? Então, a faringe é a que vai ser a principal responsável em diferenciar, né, ali fazer a separação do nosso sistema digestório e do nosso sistema respiratório. É como se fosse uma porta, né, uma porteira. Então, quando a gente está comendo, né, que antes da gente deglutir, quando a gente está mastigando, a gente está respirando. E o acesso aos nossos pulmões estão abertos. A partir do momento que a gente vai deglutir a comida, a gente não respira e deglute ao mesmo tempo. A gente, né, deglute ou respira antes, né? E aí, quando a gente deglute, o acesso aos nossos pulmões é fechado e o acesso ao nosso esôfago é aberto. Eu gosto de pensar dessa maneira. Claro
porque é uma forma mais simples para vocês entenderem. Não que nem esse sistema funciona dessa forma. Funciona fazendo a separação do sistema respiratório e digestório. Mas eu gosto de explicar assim para vocês conseguirem assimilar melhor, beleza? O que é importante, né? Então, assim, depois da nossa faringe, a gente tem também a nossa laringe. Na nossa laringe é onde fica-se as nossas cordas vocais, tá? Então, assim, cavidade nasal, laringe, faringe e laringe. Quando a gente falar sobre laringe, estamos falando onde se encontram-se as nossas cordas vocais. E faringe é onde que faz a separação do sistema digestório, né? E do sistema respiratório. Uma coisa que eu gosto de chamar muita atenção de vocês é o engasgo, né? No meu ponto de vista, como profissional, né? E como uma pessoa, né? Uma tia, uma filha, o quanto importante é a gente saber os primeiros socorros, as coisas básicas, né? Por exemplo, como a manobra de Reishi, né? Como professora, se em sala um aluno engasga e eu não sei fazer a manobra de Reishi, até o socorro chegar, esse aluno vem a óbito. Claro que existem situações e situações, né? A pessoa engasgou com saliva, ela não vai vir a óbito. Mas se ela engasgou com um pirulito, e aí? Né? Precisa-se de um atendimento rápido, porque senão vem a óbito. Então, explicando-se uma situação, e eu gostaria de chamar muita atenção de vocês. Quando tem-se uma pessoa ao nosso lado, seja uma mãe, um filho, né? Criança, a manobra é diferente. O esposo, enfim, qualquer pessoa. E a pessoa tá ali comendo com muito gosto e coloca assim um taco, né? Um pedação de carne na boca, não mastiga direito, engole e se engasga. E essa pessoa, o reflexo do nosso corpo é tossir para expelir qualquer coisa do nosso pulmão. Não que essa carne foi parar no nosso pulmão, não é isso. Mas saliva, qualquer coisa, né? Quando a gente engasga, tem que ser esse reflexo de tossir, né? Então, por exemplo, essa pessoa está engasgada. Aí, a pessoa que está ao lado entra-se num período de comunicação química, um período de adrenalina. Lembra na nossa farmacologia do sistema endócrino, que lá em cima dos nossos rins, vamos dizer que isso aqui é um rim, lá em cima da cabeça do rim, né? É como se fosse uma camada de gordura. Temos a medula e o córtex, tá? E aí, na medula, nessa parte, tanto de medula quanto do córtex, produz-se adrenalina, né? Que é a mesma que a epinefrina, o cortisol, vários hormônios. Mas vamos rebobinar a fita. Lá na supra vai ser liberado, né? Estimulada a liberação do hormônio adrenalina, a epinefrina, né? O hormônio da luta e fuga. Então, no momento que você vê o seu parente, amigo engasgado, o seu instinto é desengasgar essa pessoa, né? E aí que é liberado-se a adrenalina. E no que você tá sob efeito de adrenalina, você não dá tapinha nas costas assim, você dá tapão nas costas do seu amigo, vamos dizer amigo, e esses tapas podem fraturar as costelas. Então, às vezes, o seu amigo vai parar no hospital não porque ele tá engasgado, mas porque você, né, desengasgou ele e fraturou-se a costela, ou fraturou só a costela e ainda o seu amigo tá engasgado. Então, nunca, em hipótese nenhuma, dê murro ou dê tapa nas costas, porque você, sob efeito de adrenalina, você não tem um controle da sua força. Então, muitas vezes, você não dá tapinha, você dá tapão, podendo fraturar. Quando a gente fratura-se costelas, é muito perigoso,
porque está muito próximo dos nossos pulmões e coração. Então, um pedaço dessa costela, desse osso, pode perfurar, trazendo mais complicações, tá? E o que é o certo realizar? A manobra de Heimlich, tá? Então, o indivíduo tá lá engasgado, você fecha a mão, pega-se o polegar dessa forma e aqui na região epigástrica você empurra para cima, tá? Criança, tem-se uma outra técnica. É usado a mesma manobra, porém com técnicas diferentes, tá? Detalhe, sempre que você for desengasgar uma pessoa que engasgou por algum objeto, seja um dente, seja uma carne, seja um pirulito, uma moeda, o que for, não estamos falando de cuspe, água, enfim, é objeto, né? Sempre pergunte à pessoa: fulano, você tá engasgado? A pergunta parece aparentemente meia óbvia, né? Meia besta. Mas se você pergunta e a pessoa expressa alguma fala, alguma coisa, você pode perceber que está tendo uma entrada de oxigênio, pouca, mas está tendo-se uma entrada de oxigênio, tá? Se você pergunta e a pessoa não expressa nada de tom de voz, nada, e fica só assim, ó, é porque não está tendo a entrada de oxigênio. E o paciente pode vir ali na hora desmaiar, né? Não tá entrando oxigênio, ele pode desmaiar. Então você faz a mesma manobra, porém no paciente deitado. Já ligou para emergência, tá? Se você não conseguir ali desengasgar esse paciente, vai tentando, claro, né? Sempre afaste os curiosos de plantão, tá bom? Porque às vezes essa questão dos curiosos só atrapalha, né? Então, assim, sempre como profissional, como amigo, use a manobra de Heimlich, nunca tapa nas costas. Agora a gente vai falar sobre a traqueia. Gente, a nossa traqueia, quem já assistiu Grey's Anatomy, né? Que o Owen vai lá e enfia uma caneta na traqueia do paciente, o paciente respira. Na nossa vida, na nossa realidade, pelo amor de Deus, nunca façam furo na traqueia do paciente com a caneta. Mas a traqueia, gente, é formado como de anéis cartilaginosos, tá? Esses anéis permitem que o paciente, que nós, né, consigamos respirar, né, que tenha-se a entrada de oxigênio de qualquer forma. Por quê? Porque se toda vez que a gente lateralizasse a cabeça ou fizesse qualquer movimento que fechasse esse cano, porque a nossa traqueia é um cano, né? Como se fosse um canudo, tá? Então, toda vez que fizéssemos algum movimento e essa traqueia se fechasse, como que ia ter fluxo, né, de oxigênio ali, a respiração? Então, a nossa traqueia, ela é feita desses anéis. E esses anéis, eles estão ali para impedir a obstrução, né? Então, assim, toda vez que deitamos de forma lateral ou qualquer outra posição, essa traqueia permanece do mesmo jeito, não se fecha. Então, ela continua ali aberta e entrando-se oxigênio, beleza? Depois temos os brônquios, tá? Então, assim, a traqueia, ela vai se ramificar como se fosse uma árvore, tá? Então, a traqueia se ramifica em mais dois lados, que é para um pulmão, uma ramificação para um pulmão, outra ramificação para o outro pulmão, direito e esquerdo, né? E essa ramificação tem-se os brônquios, né? E os brônquios ramificam-se para os bronquíolos, tá? É muito importante essa parte dos brônquios e bronquíolos, porque pacientes, né, que sofrem com a questão da asma, bronquite,
no bronquíolos que acontece, por exemplo, eles estão assim, dilatados, eles vão se contrair e é onde tem-se ali uma falta de ar, tá bom? Então, assim, o que é importante entender, né? Que nessa região também se tem ali uma produção de muco para se estar protegendo também, né? E aí pode acontecer-se um processo inflamatório, acontecendo-se um processo inflamatório, né? Que a asma e a bronquite é um processo inflamatório, né? Então, assim, toda vez que esses bronquíolos estão mais constraídos, tem uma constrição, tem que se entender o porquê que teve essa constrição, tá? Mas toda vez que tem essa constrição, o paciente ele vai ter um processo inflamatório, né? Ele vai ter asma ou bronquite, porque vai vir acompanhada com falta de ar, tá? Então, qual que é a diferença da asma e da bronquite, né? É que a asma, ela é uma crise, né? É um processo inflamatório, porém, ocorre-se uma crise, né? E esse paciente, ele vai estar ali utilizando um broncodilatador. Muitas vezes, o paciente asmático já anda com aquelas bombinhas, que é para você, né, realizar no momento de crise. Então, a asma é algo momentâneo, né? Da crise, você utiliza o remédio, né? A medicação, e resolve a situação. Já os brônquios é um processo inflamatório, porém é algo que é mais crônico, tá? Então, é algo que se torna mais crônico, né? Ali por 2, 3 meses. Não que a crise se estenda por 2, 3 meses, né? Mas a bronquite já é algo mais crônico, tá bom? Também, né, ali nessa parte dos brônquios, dos bronquíolos, temos os alvéolos pulmonares. Eu não sei se vocês lembram, mas os alvéolos pulmonares são os responsáveis em fazer a troca gasosa, a hematose, tá? Então, toda vez que respiramos, né, há ali sim uma troca gasosa, então o nosso sistema respiratório já foi definido como troca gasosa. Então, é nos alvéolos que tem essa purificação. Então, vai estar ali um monte de sangue sujo, mas que vai sair extremamente limpo, porque vai entrar CO2 e vai sair oxigênio. Temos os nossos pulmões, né, tanto o direito quanto o esquerdo. Esses pulmões, né, ele é dividido em lóbulos, então por causa do coração, né, tem um que é maior do que o outro, tá? Então, assim, se a gente fosse falar sobre o pulmão, a função dele seria a realização das trocas gasosas, tá? E também temos o diafragma, gente. Eu tô olhando aqui, né, no slide alguns tópicos para mim estar lembrando de falar para vocês. Então, assim, o nosso diafragma, ele vai auxiliar na movimentação respiratória, tá bom? E acho que são todos esses tenho certeza que são todos esses os órgãos que fazem parte, né, que corresponde ao nosso sistema respiratório. Gente, paciente com crise de asma, bronquite, precisa entrar com broncodilatador, precisa entrar com um anti-inflamatório, tá? Precisa se resolver-se a situação, porque quando o paciente não faz uma inalação, não dilata esses brônquios, bronquíolos, alvéolos que estão contraídos, o paciente, né, a pessoa começa a utilizar a musculatura acessória. E quando começa a se utilizar a musculatura acessória, que é uma musculatura mais abdominal, o paciente ele vai se elevar para uma parada, tá bom? Então, nos nossos slides, né, então eu coloquei separado, por exemplo, as doenças pulmonares, né,
e os seus tratamentos, que eu vou falar de algumas doenças que atingem o pulmão e alguns medicamentos que é utilizado, beleza? Então, assim, na grande maioria das patologias pulmonares, vem-se acompanhados de falta de ar, que é a dispneia, tá? Sibilo, ronco e crepitações, que são alguns sons que a gente ausculta no nosso pulmão. O sibilo é o mais comum, tanto na crise asmática quanto numa crise de bronquite, tá? Principalmente quando é por algum agente alergênico, algum agente que traz alergia, por exemplo, um pólen, uma picada de inseto, poeira, né, ácaro, que são alguns agentes que irritam, que faz com que ali o paciente tenha-se uma crise, né? Claro que tem pacientes que têm, por exemplo, urticária, né? Quando ele tem uma reação alérgica. Outros começam com uma tosse ou um pouco produtiva ou seca, desenvolve-se falta de ar, enfim. E esse sibilo a gente conhece como miado de gato. É miado de gato, né? Porque realmente na hora que a gente ausculta, parece-se um gato miando, tá bom? Também tem a produção de escarro, né, que pode ser uma tosse mais produtiva ou, na grande maioria, né, ser uma tosse seca, tá bom? E o que é importante vocês entender? Que o pulmão, ele é alvo de várias patologias, é um órgão-alvo que ele é alvo de várias doenças, né? Então, pode ser doenças infecciosas, né? Igual a pneumonia, né? A tuberculose. Pode ser também algo, né? Por exemplo, que o paciente lá, né? Tem insuficiência cardíaca. Ele tem ali, desenvolve um edema pulmonar, né? Ou uma hipertensão pulmonar, né? O que afeta, e essa hipertensão pulmonar afeta, né, assim, a circulação do pulmão. Então, vocês puderam perceber que tem-se câncer, né? Então, assim, existem diversas patologias que podem acometer o pulmão. São infecciosas? Não. Então, assim, teve-se um agravo lá no sistema cardiovascular, uma insuficiência cardíaca, mas que trouxe-se, por exemplo, um edema de pulmão, tá? Então, assim, é muito importante a gente entender, tá? Então, a primeira patologia que a gente vai trabalhar hoje é sobre a asma, né? Como eu falei pra vocês, a asma é uma patologia, né? É uma doença inflamatória, tá? Que é uma obstrução, né? Que é uma obstrução recorrente, porque quem é asmático, a mudança de clima, algo que traz alergia, né? Um perfume, um odor muito forte, vento, pode desenvolver, né? Pode desencadear a crise. E a crise de asma, ela é reversível, tá? Então, assim, geralmente com a obstrução geral, né? Causa-se sibilos e precisa-se de um tratamento medicamentoso, porque não é como a gripe que você pode esperar passar. Não, numa crise de asma você precisa entrar com uma medicação, tá bom? E essa medicação pode ser por broncodilatadores ou anti-inflamatórios, tá bom? Então, assim, quando o paciente, o asmático, né, apresenta-se crises intermitentes, né, de sibilos, falta de ar, que é a dispneia, dificuldades especialmente na expiração, né, muitas vezes tosse, pode estar se assemelhando também, né, a outra patologia, a DPOC, tá bom? Então, a DPOC, gente, é a terceira patologia que mais mata mundialmente, tá? Então, é algo que precisa ficar muito atento, tá? E temos, assim, a asma, né?
Também temos o caso, só um pouquinho, temos também a situação, né, que o paciente tem ciasma grave aguda, tá? Então, também conhecida como mal asmático, tá? E que ela não é facilmente revertida, podendo causar no paciente uma hipoxemia, tá? Então, nesse caso de asma grave aguda, na grande maioria das vezes o paciente ele precisa ser hospitalizado. Se não cuidar, se não entrar com uma medicação rápido, pode ser fatal, tá bom? Então, quando a gente fala sobre asma grave aguda, a gente também está falando de uma inflamação das vias aéreas, né? Hiperreativa, né? Brônquica, então os brônquios teve uma hiperresposta e a obstrução reversível das vias aéreas, né? Então, quando num acidente, a gente sempre repara se as vias aéreas do paciente está obstruída, para a gente desobstruir para que ele consiga respirar, né? Para que não precise entrar com algo mais invasivo. Nesse caso de asma grave aguda, as vias vão estar obstruídas, mas é algo que pode ser reversível, tá bom? E temos de explicar também, né, como na asma aguda fala sobre a hiperreatividade dos brônquicos. É importante explicar para vocês o que é o termo hiperreatividade brônquica, né? Ou melhor dizendo, é uma hipersensibilidade, tá? Então, assim, quando a gente tem uma reação alérgica, o nosso corpo teve uma hiperreação, né? Ou a mesma coisa daquelas patologias, né? Autoimune, que o sistema vai lá, tem uma reação totalmente diferente daquela que ele é programado. Então, nosso sistema imunológico, ele é preparado, ele é programado para defender o nosso corpo. E aí, o que acontece? Esse sistema acha que as próprias células estão atacando o seu corpo, né? Ou estão atacando o organismo. Então, no caso, meu sistema imunológico acha que as minhas próprias células de defesa estão atacando o meu corpo. Onde que surge, principalmente, as células da pele, por exemplo, lúpus, psoríase. E é nessa questão da hiperreatividade brônquica, é a mesma coisa de hipersensibilidade, tá? Que refere-se, no caso, a uma sensibilidade anormal e ampla de algum estímulo, de algo que trouxe ali, né, uma irritação, seja químico, seja o ar frio, fármacos, né? Então, nessas situações, né, de hiperreatividade, é uma hiperreação, independentemente do agente que causou essa resposta exagerada, tá? Então, é preciso se utilizar também broncodilatadores, tá? E na asma alérgica, né, a gente tem-se a caracterização da sensibilização a alérgenos, gente, aquela hora que eu queria dizer. Então, toda pessoa alérgica, por exemplo, a poeira, né, ou o que eu posso dizer, a leite é intolerante, pode ser, toda pessoa alérgica à dipirona, né? E aí, o que acontece? A pessoa vai, administra dipirona e tem-se uma sensibilização, né? Ela vai criar-se uma hiperreação, né? Ela vai ali, seja através de uma urticária ou seja por falta de ar, tosse, enfim. E a dipirona ali foi-se o alérgeno, né? Então, a crise, né? A asma alérgica é isso. O indivíduo tem o contato, né, por exemplo, seja através de uma picada de bicho, né, causou-se uma reação alérgica, desenvolveu-se uma asma alérgica, seja através de algo que você comeu, né, seja um camarão, coisas assim do tipo que traz essa reação,
tá? E os fármacos que a gente deve utilizar na prevenção e do tratamento da asma é duas categorias, como eu já expliquei para vocês: os broncodilatadores e os anti-inflamatórios. Broncodilatador, gente, a gente utiliza muito, por exemplo, a epinefrina. Claro que a epinefrina é mais em casos de choque anafilático. Existem outros que a gente vai estudar nesse momento que faz a broncodilatação, tá? E é preciso se entrar com os anti-inflamatórios, né, para inibir ou prevenir processos inflamatórios, porque ali tem produção de muco, né, e evitar esses problemas maiores, tá? E esses broncodilatadores, eles são separados em alguns muito conhecidos que eu deixei para vocês, que é o Salbutamol, o Terbutalina, o Salmeterol, Montelukast, Teofilina e Prednisolona, tá? Esse Salbutamol, que é o mesmo, né, da família do Subutamol, é muito utilizado, principalmente em crianças com bronquiolite, é muito utilizado, tá? Às vezes pode ser administrado um broncodilatador, às vezes não, né? É utilizado, né? É realizado um broncodilatador endovenoso e faz-se associação, por exemplo, do Berotec e Atrovente, tá? E temos também a associação dos glicocorticoides, tá? Então, são alguns princípios, né? São os principais fármacos usados, né, no tratamento da asma, né? E devido à sua ação anti-inflamatória. Então, por exemplo, como eu coloquei, o mometazona, pode ser também utilizado, né? O budesonida. Então, são alguns anti-inflamatórios que são associados com os broncodilatadores, tá bom? Na asma aguda grave, que essas medicações que eu já expliquei para vocês, é utilizado na asma, crise de asma. Na asma grave aguda, né? A asma aguda grave, enfim, é muito utilizado, né? No caso, a epinefrina, como eu já falei para vocês, né? Pode ser subcutâneo, né? E pode ser associado com a hidrocortisona intravenoso, porque a hidrocortisona é um anti-inflamatório, sendo associado também com oxigênio na grande maioria das vezes. E também pode ser utilizado nessa asma grave o Subut, tá? O Subutamol, que é um nebulizador, tá? Pode ser utilizado. Na anafilaxia também pode ser utilizado a epinefrina, porque é uma situação de emergência, porque é a obstrução aguda das vias, né? Então, que pode salvar-se ali a via. Pode ser feito de forma intramuscular, mas também intravenosa, tá? Pode ser também utilizado a hidrocortisona ou a clorfeniramina, tá? Como um anti-inflamatório, beleza? Temos a doença pulmonar obstrutiva crônica, que é a DPOC, tá? Que é considerada como um grande problema de saúde pública, né? Que é a terceira causa mundial que mais mata pessoas no mundo, tá? Mas que precisa ser lembrado, porque a DPOC ainda é muito esquecida, tá? E ela pode desenvolver-se também, na grande maioria das vezes, o paciente tabagista que fuma, a questão da poluição do ar, né? Entre outros agentes causadores, tá? E o tratamento da DPOC também é através de broncodilatadores inalatórios, que tem uma ação curta, né? Ou pode ter uma ação longa. É uma forma mais paliativa, tá? E os principais fármacos utilizados é o hipatrópio e o Salbutamol, tá?
mas também pode ter o formoterol, o salmeterol, que são fármacos que têm uma ação mais prolongada. O paciente que faz uso desses medicamentos, tá? Não pode continuar fumando se for tabagista, beleza? Então, assim, gente, o que eu quero que vocês entendam sobre o sistema respiratório. O sistema respiratório é algo que muito importante na nossa vida. Sem ele não respiramos, né? Não vivemos. Então, é uma troca gasosa, tá? Existem patologias e asma, bronquite, são patologias que estão por períodos inflamatórios, né? Por processos inflamatórios, que pode ser crônico, tá? Na grande maioria das vezes é crônico, é só tratamentos paliativos. E a gente tem que sempre ficar atento a DPOC, que é caso de internação, tá? Anafilaxia, que é uma situação de emergência. Se não reverter essa obstrução aérea do paciente logo, ele vem a óbito, tá bom? Alguns dos medicamentos da caderneta, a epinefrina, inclusive, que eu pedi, ela age como broncodilatador. Então, sempre saibam alguns broncodilatador. Berotec, Atrovente, são medicações inalatórias utilizadas nas crises de asmas e bronquite. Pneumonia também, que vai ajudar a dilatar, ok? Beijo, qualquer dúvida me mandem mensagem. Até!